O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, sexta-feira, festa da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, uma basílica dedicada a Santa Maria, Mãe de Deus, que teve o seu início de construção após e sob o reflexo, vamos dizer, do Concílio de Éfeso, em 431. Nós estamos falando aí de 1.600 anos, praticamente, atrás. Uma igreja que hoje é daquelas que formam as 4 grandes basílicas romanas, e onde se encontra no altar lateral a padroeira da cidade de Roma, Maria Salus Populi Romana, saúde do povo de Roma, que é aquela capela que nós vemos sempre o Papa Francisco, sempre quando ele vai viajar ou chega de viagem, ele vai até lá para agradecer, ele vai até lá para pedir. Eu queria agradecer imensamente de coração as pessoas que me mandaram via Instagram, via WhatsApp, via meios, né, de comunicação, uma mensagem de conforto, de carinho, pelo Dia do Padre ontem. E eu que não tenho palavras para agradecer, eu que brinco, né? Mas peço sempre, como o Papa Francisco faz, eu peço que rezem por mim. Rezem por esse ministério, rezem por esse trabalho ao qual Deus me escolheu, me consagrou, e que eu possa vivê-lo intensamente e com fidelidade. Eu estava me lembrando eu nunca estive na França, eu nunca estive em Ars, mas pelas fotografias, né, a gente vê em Ars aquela história tão bonita, né, do cura d'Ars. Tem uma estátua na frente da igreja, do São Cura d'Ars apontando para um lado e um menino apontando para o outro. Você conhece essa história, Fábio? E o Cura d'Ars chega e pergunta: ei, menino, onde é Ars? E o menino aponta: Ars é ali. E aí ele diz: você está me apontando para Ars e eu vou apontar para você o céu. E essa é a minha missão enquanto padre. Mas eu queria me deter sobre esse texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. Enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão. Essa mulher somos todos nós. Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Somos todos nós cristãos. Somos todos nós cristãos. Você deve estar pensando assim: mas poxa, Jesus não ficou feliz
Jesus não fez pouco caso. Jesus praticamente mudou de assunto, né? Respondendo: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não. Na verdade, a gente tem que olhar esse trecho tão importante do Evangelho por duas óticas. Primeira, obviamente Jesus, enquanto pregava, enquanto estava no meio de uma pregação, e ele estava no meio de uma pregação, ele estava no meio de uma palavra, obviamente Jesus estava focado na sua pregação, focado no ministério. Você imagina você ser interrompido no meio de uma palavra para meio que ser elogiado. Jesus, para não se perder na sua pregação e para continuar focado, obviamente ele, que deve ter ficado muito feliz por ouvir o elogio à sua mãe, mas ele aproveitou daquela circunstância para se manter dentro do tema pelo qual ele estava falando. E pelo que ele respondeu, a gente vê que ele estava falando de ouvir a palavra e pô-la em prática. Por outro lado, a gente também pode olhar esse texto de que forma? De alguém que não queria se deixar tomar pelo orgulho ou pela vaidade. Porque um elogio à mãe agrada um filho. Além de tirar o foco de Jesus da pregação, pode encher o coração de Jesus de orgulho. E o orgulho leva ao quê? A vaidade. Então Jesus meio que continuou focado na pregação, não porque ele não gostasse de Nossa Senhora, ou porque ele não queria reconhecer a importância de Maria, mas também para não provocar no seu coração imaculado, divino, humano, o orgulho. Não se esqueça, o demônio foi tentado pelo orgulho e tentou os primeiros pais, Adão e Eva, pelo quê? Pelo orgulho. Se comeres do fruto dessa árvore, sereis como deuses. Então, é importante a gente entender que, muitas vezes, um elogio, uma palavra certa, na hora errada, pode nos tirar o foco da pregação. E o mundo de hoje está se especializando nisso, em dizer palavras erradas ou até palavras certas nas horas erradas. E é aí que nós devemos ter esse cuidado que Jesus teve, esse zelo, esse foco. O foco da pregação de Jesus não era Nossa Senhora. Mas o que essa senhora fez, talvez essa mulher, com a melhor das intenções, não poderia ser feito naquele momento e daquela maneira. Mas é verdade. E o que nós, igreja, precisamos fazer nesses 2000 anos, e fazemos, é isso. Todas as gerações a chamarão de bem-aventuradas. Por quê? Porque santo é seu nome. Porque quando nós louvamos a Maria, na verdade estamos louvando a Deus por nos dar Maria. A nova Eva, aquela que não se deixou levar pelo pecado e disse: sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu estava vendo um colega, irmão sacerdote, pregar com muito entusiasmo, com muita eloquência, na defesa da igreja.
e pregar explicando qual é o papel da igreja no mundo, defendendo a igreja dos maus cristãos. E eu fiquei vendo e concordo claramente com aquilo que o meu colega falou, mas eu fico pensando, qual é o papel da igreja no mundo? Eu me lembro das palavras do cardeal Rampolla, lá no início do século XX, quando ele disse de maneira muito categórica, o cardeal Rampolla, ele ganhou, mas não levou. Você sabe dessa história, né, Fábio? Ele ganhou um conclave para Papa, mas não levou. Foi São Pio X. E ele dizia, que veio inclusive a ser não só Papa, como santo. Mas ele dizia uma coisa que é verdade. Se os padres, os bispos e os papas não acabaram com a igreja, não vai ser o diabo que vai acabar com ela. Porque a igreja é corpo místico de Cristo. E qual é a missão do corpo místico de Cristo, Fábio? Ser o reflexo, o sacramento do corpo de Cristo. E o corpo humano, o corpo histórico de Cristo, o que ele fez nesses 33 anos de vida praticamente? E sobretudo nos 3 últimos anos? Sofreu. E na Páscoa, sofreu. Então a missão da igreja é sofrer. A missão da igreja é apanhar. A missão da igreja é ser como o trigo, como dizia São Inácio de Antioquia, é ser como o trigo triturado para se formar a massa do pão. A missão da igreja não é ser defendida por eloquentes discursos. A missão da igreja é sofrer. Está ali, ó, Padre Pio. Um homem que sofreu com a igreja, pela igreja e na igreja. E o maior sofrimento de Padre Pio veio de dentro da própria igreja. A nossa missão, o sacerdócio, é isso, sofrer. Como a missão de Nossa Senhora foi sofrer. Uma espada de dor transpassará o seu coração. Quem é o defensor da igreja? O Espírito Santo, Paráclitos, é a palavra defensor. São João vai falar na sua teologia que a missão do Espírito Santo é o quê? O defensor, o advogado. Então, a nossa missão enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, é sofrer, é padecer, é ter chagas, é ter humanidades bastante escandalosas, de feias, é ser escarnecido. A missão da igreja é oferecer ao Pai esse sofrimento, inclusive o sofrimento interno de sua própria carne. E nós vimos isso muito bem semana passada, quando o Papa esteve no Canadá e numa viagem penitencial. Que o Papa fez ao pedir perdão à comunidade indígena canadense. A nossa missão não é criarmos um reflexo Ativitate Dei, de Ativitate, a cidade dos homens, de Santo Agostinho. Ela é utópica. Ela é uma visão teológica do grande bispo, filósofo, também teólogo. Mas acredito e creio que a igreja, enquanto sacramento de Cristo, tem na sua essência o sofrimento, a injustiça. Por isso que às vezes a gente vê padres bons sofrerem injustamente.
pessoas boas sofrerem. O justo, diz a palavra de Deus, o justo sofre pela fé. Porque a nossa missão é ser carne de Cristo. A nossa missão é ser Cristo, é ser crucificado com Cristo, como fala muito bem São Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas também a nossa missão é amar e cuidar de Maria. Porque o que o Cristo na cruz ofereceu a João e ao mundo inteiro? Filhos, eis aí a tua mãe. Quando Jesus chama João de filho, ele não chama João de filho, ele não está se referindo apenas a João, até porque João era discípulo, não era filho. Apesar de que Jesus tinha uma afinidade muito grande. Ele olhava para João, mas estava, através de João, olhando para cada um de nós e dizendo, eis aí a tua mãe. Nós não temos Maria como uma deusa, como uma semideusa, como uma heroína da Marvel. Ela não é Freia, a deusa dos vikings, não tem nada a ver com aquilo. Oi? Uma diva, ela não é diva. Aí, ó. Maria é o quê? É mãe. Não é diva. Tem até aquele funk, né? Eu sou a diva que você quer confiar. Não. Maria Santíssima é mãe. Mãe bendita. Bendita entre todas as mulheres. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois entre as mulheres. Foi uma mulher que falou isso? Foi quem? Foi o céu, foram os anjos, foi Gabriel, o arcanjo, que na anunciação disse, bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Se o céu fala que ela é bendita, quem sou eu para ficar chamando ela de uma mulher qualquer? Não estou divinizando Maria, mas louvo a Deus, porque o seu sim possibilitou a nossa salvação, e porque o seu sim nos fez ouvir e nos fez pôr em prática a palavra, porque não tem mulher nesse mundo que colocou mais em prática a palavra, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, que Maria Santíssima. E é a vós, Maria, mãe, que eu peço nesse dia de hoje, não só pelo meu ministério sacerdotal, não só pela minha vida cristã, mas pelo mundo inteiro. Nos ajude a unir esse povo brasileiro, principalmente nesse momento de dor, nesse momento de polarizações, de ódio. Nos ajude enviando e pedindo a Jesus um derramamento do Espírito Santo em cada um de nós. Amém.